queridos fiéis, sejam todos muito bem-vindos. Uma ótima quinta-feira para todos vocês. Eu vou trazendo aqui um corte do programa Linha de Passe, onde eles comentam a repercussão da vitória do Timão ontem, Corinthians 2, Santos 1, o jogaço que aconteceu ontem na Neoquímica. Mas antes, fiel, eu vou te pedir para dar aquela força pro canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, deixa o teu like para ajudar e você também receber notícias assim que sair aqui no canal, tá certo? Mas sem mais delongas, vamos pro vídeo. No final eu vou dar a minha opinião sobre o que aconteceu durante a partida, enfim, vamos pro vídeo. Na linha do Zupac sobre o estágio de preparação das equipes. O Corinthians é um time que tem uma herança do ano passado que já aparece, porque às vezes ela demora um pouco para aparecer. Alguns times desconectam do ano para o outro, é natural. Ainda não apresenta o nível de futebol da arrancada do Campeonato Brasileiro, mas já é um time difícil de ser bem vencido. Sim. E por enquanto, não só na pontuação, que deve lhe garantir com alguma sobra a primeira colocação na classificação geral e, se for avançando, a decisão de todos os mata-matas dentro de casa, em Itaquera. Não só nisso, mas também em campo é o time mais consistente. Na verdade, o Corinthians não foi bem no segundo tempo do jogo contra o São Paulo no Morumbi, no Clássico, no mais... E contra o Palmeiras o time sofreu. Contra o Palmeiras sofreu. E depois teve a expulsão do Yuri Alberto. Por muito mais uma questão tática para mim do que propriamente pelo desempenho. E aí eu acho que tem o X, que é a volta do Garro. Porque com o Garro, o Corinthians que joga com uma linha de 3 atrás do Garro e 2 atacantes que desequilibram, uma dupla que funciona como dupla e funciona individualmente também, porque ambos são muito bons jogadores. Com o Garro, o Corinthians ganha mais pegada no meio-campo, mesmo que não seja o meio-campo marcador, mesmo que o Garro não tenha isso como ponto forte. E quando tem a capacidade de decidir jogos, quando precisa ter um momento, é muito mais letal que o Coronado. Sim. Pela parte física e pela parte técnica. Não há dúvida. Pela parte física, muito superior ao Coronado, pela parte técnica, superior. E mesmo sem ter o ritmo de jogo ideal, tendo começado pela primeira vez na temporada hoje, um jogo, deu para notar a enorme diferença que o Garro faz nessa equipe. Esse trio do Corinthians, Garro, Memphis e Yuri Alberto, é um trio muito forte. Você pode colocar ali como um complemento de meio campo, o Carrilho também, intocável. Dali em diante, os outros dois jogadores você discute. Sim. Né? E o Bidon faz uma falta danada na parte técnica desse trio. Concordo. Com Ranieri, Martinez e Carrillo ao meio campo. Ranieri, Bidon e Carrillo é outro tipo, outro perfil de meio campo. O Bidon joga muito mais. Olha o que o Garro faz. Você está falando do Garro. E aí é todo isso mundo, antes né? da meia-noite devia ser proibido para menores de 18 anos. Agora, por que eu falo de letal? Porque esse gol tem muito a ver com a qualidade do Corinthians, desses jogadores. Tem muito a ver com a capacidade técnica deles. Tem muito a ver com a ideia já estabelecida, porque esse tipo de lançamento com os atacantes próximos assim não é uma novidade. E tem muito a ver com o nível de jogo coletivo e individual da defesa santista. Horroroso. A atuação do Basso foi muito... Esse segundo gol, olha onde é que está o Léo Godoy. Então, esse está totalmente desgarrado fora da linha. Perfeito. Porque assim, o Santos hoje jogou com bola, sem bola, com uma linha de 4, com o Léo Godoy e o Luan Pérez de laterais. E com bola, o Léo Godoy subia e o Guilherme subia para serem alas e ficavam 3 zagueiros. Então, assim, o Léo Godoy é um jogador de qualidade técnica que a gente pode discutir. É um jogador que chegou agora no Santos, um Santos de técnico novo e que mudou o sistema. Então a chance de ter um erro de posicionamento ali era muito grande. E ele errou, assim, o Basso errou, tá? Nos 2 gols. Mas olha onde é que tá o Léo Godoy, totalmente desgarrado da linha. E o pior é que é o seguinte, vamos combinar esse lance do Léo Godoy aí. O Léo Godoy, ele tá lá na frente, a gente tava analisando esse lance na redação, o Léo Godoy, ele tá lá na frente, mas há tempo dele voltar. Sim. Você vai, quem pega o lance só agora, fala assim, mas o cara devia estar voltando, não deu tempo. Não, dá tempo. Olha o trote maroto do Léo Godoy. Ele não volta, ele volta, daqui a pouco ele vem parando, ele vai acompanhando a jogada, olhando. Eu vou fazer um contraponto, que não é exatamente uma defesa. Pode falar. Quando tem 2 jogadores do Corinthians avançados e num posicionamento que é possível de ser entendido, porque não é uma jogada de surpresa, você tem 3 zagueiros ali. E o ala, que o Godoy foi um ala hoje, está de olho no jogador do Corinthians que vai avançar aqui pela esquerda e que não aparece na tela. Então ele tem uma dúvida. Tá? A questão é que você não pode permitir que alguém dê uma assistência como essa, com tanta liberdade, ainda mais que você está falando do Memphis. Se os jogadores mais técnicos, naturalmente, como a defesa santista fez hoje com o Neymar, tem um olhar especial. Você não deixa o Memphis livre na área. São 3 problemas. O do corintiano não vai uma vez por ano, é o Hugo. Se fosse o Bidu, subiria mais. Se fosse o Bidu, ele não precisa ter essa preocupação. Ele não foi mesmo. Tanto que, se você, olhando bem no lance, você tem um zagueiro para 2. Isso. Porque, assim, o Yuri e o Memphis
se colocam nos espaços. Então você tem um zagueiro, o Memphis largado, o Yuri entre os dois, mas com uma distância enorme. A linha toda Rivaldo quebrada. também não acompanha o Yuri, não cola no Yuri. Esse é um ponto. O outro é, em relação ao Garro versus Coronado, o Coronado vem jogar muito dos lados. Sim. Então, para um time que não tem o ponta, joga os dois por dentro. O Corinthians tem uma dificuldade de se entender. Coronado no lado, jogadas por dentro. Com o Garro, jogadas por dentro. Ele também trabalha pelo lado, mas é jogadas por dentro. Tanto que o passe é do meio, olhando. Com o Coronado, o Coronado é incrível pensar nisso. O Coronado tem total condição de dar um passe desse com um time que dá um espaço desse para jogar, como o Santos deu. Mas o Garro, pelo centro, ele fica um maestro. Ainda mais quando não tem ninguém olhando para ele. E o Coronado tem essa facilidade do jogo pelo lado, também por uma memória tática, né? Ele, no futebol árabe, no Al Ittihad especialmente, ele era um meio aberto pela esquerda, porque ele é um jogador destro. Pela esquerda, atrás para dentro, tem o campo aberto para ele faz isso o tempo todo. De meia central, ele jogou, pelo menos nos últimos anos na Arábia, a menor parte do tempo. O Garro não, o Garro é o engante, o Garro é o 10. E você colocar o Coronado para atuar ali e fazer, aí ele tem que voltar. Isso. Ele tem que pegar o lateral descendo. Não é a dele também. Não consegue fazer. Então, assim, Fisicamente aí não são consegue. as diferenças da Arábia, né? Quando a gente fala que o cara vem da Arábia e é diferente e tem um tempo, é que o que ele consegue fazer lá que não dá para jogar. Sim. Mas assim, eu vejo que o Caixinha, no Santos, né, cruzando os dois times, ele te apresenta ideias. Ele está procurando, na verdade, ainda. Mas o time não A execução não está rolando. Ele sabe o que ele quer. O Red Bull Bragantino fazia nos seus grandes momentos. Ele sabe que ele quer o time dele pressionando o adversário. A ideia está lá. Não, sim. O problema é que o time não executa. Então, mas o Red Bull Bragantino, essa referência Red Bull Bragantino CD é boa porque é para o lado bom e para o lado ruim. Essa questão da pressão lá em cima é muito parecida, mas também a quantidade de gols sofridos de bola aérea e era um time inconsistente. E há uma diferença grande muito de similar. projeto. O Red Bull Bragantino é um projeto da Red Bull que tem como base contratar jogadores jovens para que esse tipo de jogo seja possível de ser feito. Sim. Assim, eu acho legítimo que ele queira fazer esse jogo e se bem trabalhado, bem evoluído, talvez... Acho que as peças que estão para chegar, talvez ajudem. Porque hoje, assim, para fazer esse tipo de jogo, o seu centroavante é o Tiquinho Soares, que fisicamente não está no seu auge. Não foi bem hoje. O seu ponta de lança é o Neymar, que claramente não está no seu auge. Dos seus volantes, um deles é o Tomás Rincon, que também não é um jogador de muita velocidade, de uma idade mais avançada. Então, é um começo de trabalho em começo de temporada. Então, são várias barreiras para que essa pressão... É isso, eu vou aproveitar essas imagens aqui do Santos no ataque para dar uma pausa e fazer um comentário breve, certo? Ontem o Corinthians, de fato, ele não começou o jogo bem, até porque o Santos ele veio com uma proposta de jogo, de sair no contra-ataque e meio que ele conseguiu dominar as ações no começo do jogo. O começo do jogo do Corinthians não foi bom, certo? Eu vi ontem o Benja falando, uma declaração que ele deu, Benjamin Bacto, que ele fala que o time do Corinthians é muito time para pouco técnico, ou seja, fazendo duras críticas para o Ramon, tá? E em certo ponto eu até concordo, tá? Mas em partes. Por quê? O Corinthians de fato ele tem um time bom. O time do Corinthians ele é bom em si, certo? Mas por ser começo de temporada também ainda vem cometendo algumas falhas, principalmente falhas defensivas. O Corinthians vem cometendo falhas defensivas e são pontos individuais que devem ser visto com certo carinho, tá? O André falhou novamente, certo? É um baita de um zagueiro, tá? Isso é evidente, mas precisa corrigir algumas coisas e isso parte muito do técnico, tá? Mas no mais o Corinthians vai fazendo um começo de temporada bom, ele vem fazendo um paulista muito bom, é o líder geral da competição, tá? Mas ainda de fato existem coisas que precisam melhorar nesse time do Corinthians. Mas assim, começo de temporada, os jogadores ainda não estão 100%, o vídeo se inscreve, ativa o sino das notificações, para você ficar recebendo notícias do Corinthians nesse formato aqui de vídeo, de react, na verdade. A gente vem sempre trazendo novos vídeos todos os dias. Então é isso. Muito obrigado.